Os 6 tipos de amigos que você precisa ter na vida. Tem uma frase que eu ouço desde criança e que cada vez faz mais sentido pra mim. Me diz com quem tu andas e eu te digo quem você é. Você acredita nisso? Eu acredito, mas não de forma superficial que a frase costuma ser usada, como um julgamento, como um alerta ou como um aviso. Eu acredito porque as pessoas ao seu redor moldam quem você se torna de formas que você nem percebe. As conversas que você tem, os comportamentos que você faz no piloto automático e os padrões que você absorve sem questionar. Os seus amigos, eles não são só a sua companhia, eles são o ambiente. E como a gente já falou em outros vídeos, o ambiente molda o comportamento. E isso é tão poderoso que nem a própria força de vontade não consegue competir com o ambiente. Então a pergunta não é só quem são os seus amigos, é talvez que tipo de amigo você tem. Porque existe uma diferença enorme entre ter muitos conhecidos e ter um conjunto certo de pessoas na sua vida. E nos próximos minutos eu vou te falar sobre os 6 tipos de amigos que, quando você os tem, faz uma diferença concreta em quem você se torna. O primeiro tipo é o camaleão social. Esse provavelmente foi um dos primeiros amigos que você fez em um ambiente novo. Na escola, no trabalho ou no seu bairro, ele já estava lá, pronto para te receber, te apresentar para o mundo, te fazer sentir parte antes mesmo de você entender o que estava acontecendo. O camaleão, ele é um animal que muda de cor de acordo com o ambiente para se camuflar. Mas diferente do animal, o amigo que tem as características de um camaleão social, ele muda a sua frequência para se adaptar a todas as personalidades. O camaleão social, ele tem um dom de fazer o ambiente parecer menor, mais acessível e menos intimidador. Você sabe que tipo de pessoa é essa. Ela entra num lugar e em 10 minutos já sabe todos os nomes. Ela organiza o encontro, garante que todo mundo está bem e também percebe quando alguém está quieto demais num canto. Ele não é superficial, é uma forma genuína de se importar com as pessoas, de querer que todo mundo esteja bem. E o valor que esse amigo tem na sua vida, ele é concreto. Porque ele expande o seu círculo. Ele te apresenta pessoas que você talvez nunca encontraria sozinho, criando pontes em sua vida. Se você é mais reservado, introvertido, tende a ficar no seu próprio grupo, o camaleão social é exatamente o contrapeso que você precisa. O amigo tipo 2 é o aventureiro. Esse ele aparece um pouco depois. Você precisa pelo menos de 1 ou 2 encontros para encontrá-lo de verdade. Mas quando você encontra, você reconhece ele imediatamente. Ele é o amigo que, por exemplo, liga numa sexta-feira à tarde e diz: "E aí, bora fazer uma viagem esse final de semana? Sem planejamento, sem agenda, só ideia e disposição." Ele te puxa pra fora da zona de conforto de um jeito que não te pressiona. Ele é convidativo, divertido, muitas vezes impulsivo, mas cheio de energia. E parece que a vida ao redor dele tem mais cor. E sim, ele não é o mais comprometido do grupo. Ele pode sumir por meses e aparecer como se nada tivesse acontecido. Mas quando ele está presente, tudo fica mais interessante. O valor dele na sua vida é específico. Ele te lembra que nem tudo precisa ser planejado. Que algumas das melhores memórias que você vai ter vieram de decisões tomadas em poucos minutos. No mundo onde a gente tende a otimizar tudo e deixar o prazer para depois, o aventureiro, ele é o antídoto. O amigo tipo 3 é o guardião de segredos. Esse é o mais raro e provavelmente o mais valioso. É uma pessoa com que você consegue conversar de verdade, sem filtro, sem a versão editada de você mesmo, que você apresenta para outras pessoas. E pode ser no meio do almoço ou às 2 da manhã, numa mensagem de voz que você nem sabe direito como começar, e não importa. Ele vai ouvir, sem julgar, sem usar o que você contou contra você, sem transformar a sua vulnerabilidade em munição. Mas o guardião de segredos, ele não é só um ouvinte passivo. Ele fala também o que você precisa ouvir e provavelmente o que você não quer. Esse é o detalhe que diferencia ele. O amigo que só concorda contigo, ele não é leal. Ele é um covarde porque ele só quer te agradar. O guardião de segredos, ele tem a lealdade suficiente para te desafiar quando você estiver errado. Para dizer para você, cara, talvez não seja desse jeito, não seja assim. E você sabe que vem de um lugar de cuidado genuíno e não de julgamento. Se você tem esse tipo de pessoa na sua vida, cuide dela. Esse tipo de amizade é construída ao longo de anos e de vulnerabilidades compartilhadas. Não se substitui. O tipo 4, que é a figura materna. O nome engana, mas esse amigo não precisa ser uma mulher, não precisa ser mais velho e também não precisa ter um vínculo familiar com você. O que define esse tipo de amigo é uma questão específica. Ele cuida. De forma genuína, silenciosa e sem pedir reconhecimento. Ele é um amigo que percebe que você tá diferente antes mesmo de você falar. Que ele vai perguntar como que você tá e claramente ele quer a resposta real, não a resposta automática do "tô bem". E quando tem um conflito num grupo, ele media. Não porque ele quer poder, mas porque ele genuinamente não aguenta ver as pessoas que amam brigadas. Muitas vezes ele vai colocar o bem-estar coletivo acima do próprio. E em grupos que funcionam bem, sempre tem esse perfil, silencioso, mas estrutural. Ele segura o grupo unido em momentos de crise.
Se você já tem esse amigo, provavelmente já foi socorrido por ele e nem deve ter percebido na hora. O tipo 5 é o irmão mais velho. Esse amigo ele muda a sua direção. Ele não precisa ser literalmente mais velho. Ele pode ter a mesma idade que você ou até ser mais novo. O que define é que ele já passou por onde você está passando. Já cometeu os erros que você está prestes a cometer. Já aprendeu com o que você está tentando aprender. E ao contrário de quem usa esse conhecimento para se sentir superior, o irmão mais velho usa para te acelerar. Ele compartilha o que sabe, ele te poupa de becos sem saída, ele abre portas que você levaria anos para entrar sozinho. A diferença entre esse amigo e um mentor formal é a natureza da relação. Com o mentor existe uma relação comercial, com o irmão mais velho existe apenas cumplicidade. Ele te faz querer melhorar não porque você se sente inadequado, mas porque você quer chegar onde ele está. E essa distinção importa. A motivação que vem de admiração normalmente te sustenta. Agora, aquela motivação que vem de vergonha ou sentimento de inferioridade, ela não costuma funcionar por muito tempo. Se você tem alguém assim na sua vida, aproveita cada conversa. E quando você avançar, lembra de ser essa pessoa para quem está começando. O tipo 6 é o amigo leal. Esse é o mais difícil de definir porque ele não é um tipo de comportamento ou uma função específica. É uma história. É a pessoa que estava lá quando tudo deu errado. E também estava lá quando tudo deu certo. Que te conhece de antes, de quando você ainda não era quem você é hoje. Que viu as versões de você que você preferia que nem existisse. E ele ficou do mesmo jeito. Com essa pessoa, você não precisa se explicar. Não precisa contextualizar, não precisa também construir um assunto do zero cada vez que vocês se encontram. Normalmente vocês têm uma linguagem própria, uma história compartilhada que ninguém de fora acessa da mesma forma. Podem passar meses sem se falar e quando vocês se falam é como se o tempo não tivesse passado. E esse amigo ele não é encontrado, ele é construído ao longo de anos, de crises atravessadas juntas, de lealdade que foi testada e sobreviveu. Se você tem essa pessoa, você sabe exatamente de quem eu tô falando. E aqui eu vou te propor uma reflexão, que é você olhar para esses 6 tipos de amigos e pensar no seu círculo. Quais você tem e quais estão faltando. E o mais importante, que tipo de amigo você é para quem tá do seu lado. Porque a frase do começo funciona nos dois sentidos. Os seus amigos te moldam, mas você também molda os seus amigos. Você tá sendo um camaleão social para alguém que acabou de chegar num ambiente novo? Você tá sendo um guardião de segredos de alguém que precisa falar sem ser julgado? Você tá sendo um irmão mais velho para alguém que está alguns passos atrás de onde você estava? A amizade de verdade é rara, mas é recíproca. Meu conselho é você trabalhar para ser o tipo de pessoa que merece o que recebe. E me conta aqui nos comentários quais amigos você já tem e quais gostaria de ter.